O Marcelo Lopes fala do Boulos aqui. Já era pro Boulos, né, Felipão? A gente tava conversando sobre isso Ah, agora, cara. a gente atrasou a entrada na live por isso, né, cara? Estávamos debatendo a política paulistana aqui. Infelizmente, a estratégia, acho que pode ser feito o que for aí, que eu acho que o Nunes vai ganhar de novo a prefeitura de São Paulo, infelizmente. É, cara, hoje saiu a pesquisa da Datafolha. FESP-SP. Datafolha também. Bom, e deixa eu até compartilhar com vocês aqui a notícia do UOL. Deixa eu só pegar aqui. É essa mesmo. Estão todas muito parecidas as pesquisas, viu? Mas vamos lá. É. Segundo aqui o UOL, o Nunes repercutiu a pesquisa. O Nunes tem 51,4% hoje de intenção e o Boulos 35,9%. Impressionante como ele subiu muito pouco, né, cara? Do primeiro para o segundo turno. O cara tem uma rejeição enorme. E vamos à matéria aqui. O candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, tem 51,4% das intenções contra 35,9% do de Boulos. O que diz a pesquisa? A projeção é estimulada quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Aqui é o modo de pesquisa, etc. E 8 vão votar branco ou nulo e que não sabem ainda 4,7%. Ou seja, nos votos que são aí. Ou seja, ele tem 17% aí para tentar buscar, né? Que Cara, são os. é uma diferença muito. Mas é uma Ele teria que ter. Ele teria que Mesmo ter assim, não chegaria. nem que se ele tivesse 100% desses votos aqui, que não existiria, né? Não tem como, porque muita gente vai É. votar nulo e branco mesmo. Ou seja, gente, assim, o Boulos eu acho que nem vai muito tá afim de participar desses debates. Para ele não é nada. O Boulos, ó, o Nunes, Nunes, né? não é nada interessante pro Nunes participar desses debates, porque. Cara, assim, qualquer coisa que ele fale, ele pode só se prejudicar. Ele tá tão bem, bicho, que ele sumir, se ele der uma de Bolsonaro lá em 2018 e ficar na dele, ele já ganhou essa eleição. E aí, Felipão, eu queria discutir com você uma outra parada. Já que o Nunes vai ganhar e a eleição de São Paulo acabou, essa pesquisa. Se a gente pegar o quanto as pesquisas acertaram no primeiro turno, cara, e Cara, acertaram muito, cara, assim, para mudar alguma coisa aqui, sei nem se o lá, Bolso tomasse o. Tomara que não, bata na madeira, mas nem se aconteceu uma parada tipo tomar uma facada do Bolsonaro, uma parada assim que comova o cidadão brasileiro, assim, aquele cara que não tem ideologia, que vai no que tá na moda, no que tá todo mundo dizendo. Cara, nem se acontecer isso, eu acho que o Boulos ganha essa eleição, infelizmente. cara, não vai ganhar, tem uma rejeição enorme. Eu acho que ele lida muito mal com a rejeição que ele tem. O Boulos, a verdade, eu acho um cara maravilhoso. Sempre votei nele. Bom, votei nele para deputado, já tinha votado nele Eu para também. prefeito na última eleição, que ele tinha ido muito bem, fez uma campanha muito legal. Mas essa campanha desse ano foi, na minha opinião, uma tragédia, foi horrível. Ele quase saiu aí para entrar o Marçal, entendeu? E teve uma capacidade de voto muito baixa, uma capacidade de penetração na periferia, que é onde Ele deveria ele ter deveria sido ter. forte, né? Ele atua, sempre atuou lá em movimentos sem teto na cidade de São Paulo, como o MTST, etc. Mas a pecha de invasor, juntamente com a falta de capacidade dele e de sua. Do que. O marketing, né, da Do equipe, né, marketing cara? de sua equipe para desmistificar esse tipo de coisa Sim. ou para explicar esse tipo de coisa. É, enfim, eu acho, cara, assim, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho ao Boulos, a gente já chamou ele várias vezes aqui pro Tomando Uma, ele sempre respondeu com educação. Acho que um dia vai acontecer. Eu tenho muita coisa para conversar com ele, uma pessoa que eu Também. admiro demais, mas eu acho que politicamente é o começo do fim da carreira executiva de Guilherme Boulos, sabe? Eu acho que ele tende a se tornar um parlamentar, sempre vai ter muito voto nesse sentido, e tem que fazer a vida até a segunda ordem como parlamentar na política, porque dentro do executivo, perder para o Bruno Covas, tudo bem, cara, mas ele perder para o Ricardo Nunes, que é o pior prefeito da história de São Paulo,
Atolado em sabe? escândalos, né? Atolado em um monte de acusações seríssimas aí. Exatamente, cara. É foda Isso, demais, cara. isso mostra o quão que a figura do Guilherme Boulos ela não é bem aceita, cara, pelo eleitorado. Que então aí fica muito difícil, cara, você seguir sem. Se ele ganhasse aqui no segundo turno, fosse para a prefeitura, seria um baita de um salto. Ele poderia pensar em governo no futuro, poderia pensar lá na frente em quem sabe virar Seria uma presidente. nova liderança forte da esquerda, né? Exatamente. Que eu Mas acho que não vai acontecer, e é infelizmente. uma liderança que o PT abraçou, né? Vindo do PSOL, com uma história muito legal. Teve uma votação expressiva para a prefeitura na última eleição, se candidatou a deputado, mas, cara, não consegue dar esse salto, não conseguiu dar esse salto. E talvez isso mude ao longo do tempo, talvez ele se insira na política de uma outra forma mais palatável ao longo do tempo, mas eu acho que a estratégia de passar muito paz e amor, eu sou o Boulos, coraçãozinho, isso, ninguém engoliu, cara. Ninguém que acredita nesse tipo de coisa engoliu. E aí eu acho que a estratégia é falha, deveria ter sido mais agressivo, sabe? Deveria ter feito, ter aprendido um pouco e aí, olhem o que eu quero dizer, tá? Não estou elogiando aqui a figura, mas aprendido um pouco com algumas estratégias que o Marçal usou para furar a bolha. E que É. a esquerda não consegue aprender. A gente está anos-luz na questão da capacidade de mexer com digital, entendeu? De entrar na cabeça das pessoas. Isso, claro, o Marçal ele quebra muitas regras do que é permitido O e cara é sujo, né, velho? infelizmente assim não houve pelo menos até agora punição alguma, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas aquelas que são permitidas, o Boulos não tem a capacidade de usar, ele não tem a capacidade de se vender como alguém diferente daquilo que a maioria das pessoas acreditam sobre ele. Eu conheço várias pessoas assim da minha família que estão longe de ser pessoas de direita que não votam no cara porque acha que ele vai invadir a casa, assim. E infelizmente, caras, é uma pecha que pegou mesmo nele e ele não consegue se desgrudar disso. Mesmo isso sendo um completo de um absurdo. Ele não, Total, ele velho. refuta isso toda a entrevista que ele dá, mas eu acho que de uma maneira errada, né? Eu não sou analista político nem nada, mas a gente conversa com as pessoas, né? Acompanha a política diariamente, lê e quando você vai olhar para as camadas mais pobres e ver que o Boulos tem menos penetração do que ele tem na classe mais alta de São Paulo, tem alguma coisa errada, né, Felipe? Total, velho. Total, mano. É o que eu tava falando no grupo lá. O Boulos ganhar no centro de São Paulo e não ganhar na periferia diz muito do que a esquerda como um todo, assim. Acho que São Paulo tem muito essa força, não sendo bairrista politicamente, mas é verdade, velho. É a maior capital do Brasil, a maior cidade do Brasil, da maior da América Latina, tem uma importância muito grande para o cenário brasileiro político também. E o Boulos, se vencesse aqui, se consolidaria como uma nova grande liderança da esquerda, né? E por toda a trajetória de vida que ele tem, de luta e tal, ele teria todos os predicados para conseguir isso, só que acho que falta também estratégia de marketing melhor, assim, de se vender melhor, no bom sentido, para o eleitorado, sabe? Eu vi uma pesquisa que rolou que milhares de pessoas foram nas urnas domingo e apertaram 13 achando que o número dele era o 13, não o 50. Porra, se as pessoas fizeram isso, sinal que você falhou na propagação do seu número. Alguma coisa está errada também. Ou muita gente tem esse imaginário também de que o Lula é o grande símbolo da esquerda, e de fato é. Mas assim, um dos grandes temas que eu gostaria de falar com o Safatli, por exemplo, era esse. Para onde a gente iria, né? Quais caminhos a esquerda está tomando? A gente está em risco? Eu imagino que tá, cara. Eu acho que tá. E ele mesmo já disse várias vezes também, eu queria ouvir da boca dele pessoalmente, que a esquerda meio que acabou no Brasil, assim. Continua, tem a sua importância e tal, mas a gente tá caminhando para virar um grande país de direita, cara. Essa é a tendência, assim. E é muito triste, cara, porque, porra, não consegui entrar na periferia, velho. O cara é do Campo Limpo aqui, meu vizinho, velho. É. Meu vizinho aqui, velho, eu vi o comício que ele fez na praça, aqui do lado da minha casa, na praça do Campo Limpo. E assim, foi ali, inclusive, que teve o caso do Boulos, né? Do hino de linguagem neutra, que, enfim,
Foi uma estratégia Nossa, cara, furadíssima. isso é um negócio que na hora que aconteceu... Caiu no colo do Marçal, caiu no colo dessa galera que sabe usar muito bem e transformar a política em entretenimento, em meme. E esse tipo de coisa a gente vê que penetra, velho. Penetra nas pessoas, assim. As pessoas consomem a política através da linguagem fácil, da linguagem palatável ali no celular, em cortezinhos curtos, em coisas virais. E a gente ainda vê a esquerda pecando muito nesse sentido. Transformar também, velho. Se o jogo é esse, mano, vamos jogar esse jogo também. É isso. Da fala forte, da fala sabe, com eficácia, com contundência. A gente não vê, mano. A gente vê muito uma questão de, não, vem aqui, eu vou te explicar como é, que não sei. Cara, as pessoas não têm tempo mais também. As pessoas estão desesperadas, as pessoas precisam comer, precisam de trabalho, precisam, sabe, coisas urgentes que a esquerda deveria fazer e assim fica perdida no jogo, assim. Eu sinto isso, cara. Eu sinto, cara, que enquanto há uma tentativa da esquerda de se tornar mais palatável, é aquela coisa, né? Quando você vai ver, por exemplo, lá o Jorge Igor falando de política no canal dele, que eu acho que ele tem boas opiniões sobre alguns aspectos, mas ele enxerga, por exemplo, o Boulos como uma figura extremada. Eu discordo profundamente dessa análise, assim, é só você ver a história política do Boulos, você vai ver que não é uma figura extremada. Extremada em quê? O que o Boulos defende que é extremo, assim? Eu não vejo absolutamente nada, eu vejo uma política de esquerda que não é ser mais extremo. Então, que não é comunista, não é de romper com a democracia nem nada, não é absolutamente nada disso. Ele é um cara progressista, ponto, que defende a moradia para as pessoas, enfim. Mas voltando a essa fala do Jorge, ele fala assim: o Boulos está tentando agora se deixar, como é que ele fala? Ficar mais palatável para um certo público e tudo mais, tornando o discurso um pouco mais maleável e tudo mais. E ele tem razão, só que ele diz: eu jamais votaria no Boulos em toda a minha vida. Ou seja, representa bem a figura de que não adianta você se tornar mais palatável, porque quem não gosta da figura do Boulos, não é progressista, não é de esquerda, não vai votar nesse cara. Só que tem uma grande parcela da população, e principalmente a parcela da periferia, que não se reconhece nem como esquerda e direita, e que, cara, quer a agressividade. Então, enquanto o Marçal, na base da agressividade, consegue votos e lacrar em cima disso e trazer muitos votos, sendo que ele jamais tinha concorrido à prefeitura aqui em São Paulo, etc., ele teve uma capacidade de votos absurda, o Boulos quer tornar palatável. E aí me lembra um pouco, cara, o que o Ciro tentou fazer naquelas eleições, nas últimas, que ele fracassou impiedosamente, né, cara, que era tentar... O Ciro, como um cara de esquerda, e eu vejo ele economicamente ainda mais à esquerda, pelo menos via ele economicamente ainda mais à esquerda que o PT, ele tentou fazer o quê? Conseguiu o voto do indeciso, que estava mais à direita, aquele bolsonarista arrependido, e aí ele se perdeu completamente, cara. Ele se perdeu completamente, se você pegar a votação do Ciro de 2018 para 2022, a queda é brutal. É brutal. Em 2018 ele era a terceira via. Exatamente. Então, assim. Eu votei nele no primeiro turno. Pois é. Então, assim, essa estratégia de se tornar mais palatável, ela deu certo lá atrás, em 2002, com o Lula. Ela pode até dar certo no caso do PT e tudo mais, mas, assim, a política mudou e a esquerda tá demorando a enxergar, cara. Precisa ser mais agressivo, sabe? É invasor? Sou invasor mesmo. Bate o pau na mesa e vai mostrar o que invade, como é que é o processo. Pra entrar na cabeça das pessoas, mano. Eu faria uma campanha assim, velho. Faria um grupo lá. Meteria ele invadindo um prédio abandonado aí pela instituição imobiliária e mostraria, ó, isso aqui tá na Constituição, caralho. O bagulho tá inútil aqui, foda-se, eu vou e mete um pobre lá, entendeu? E aí o cara agradecendo cara a ele. Na rua aqui, exatamente. Sem comer, cara, sem moradia, tomando chuva. Exatamente. Poder, e aí é o seguinte, cara, o grande lance é que os caras não enxergam isso. E outra, mano, se vai perder, o que adiantou? Aquela coisa de comemoração de primeiro turno, aquela coisa patética, sabe? Ai, não sei o que, ele e a Marta lá comemorando. Cara, vai tomar uma lavada no segundo turno. O que adiantou, bicho? O que adiantou? Se vai pra perder, irmão, perde direito. Perde atirando, Os caras perdem pau mole, mano. É muito pau mole, cara. Com todo respeito.
Entendeu? Não dá, cara. E aí, assim, eu não me sinto representado por isso. Eu adoro o Boulos como figura, votei nele, mas eu votei nele com uma série de restrições, porque a campanha dele foi uma porcaria. É porque não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Só isso aí que eu falei da galera confundir o número dele já é um erro de campanha, não é? Exatamente, cara. Configura um erro de campanha você ir pra urna pra votar num cara e errar o número dele porque você acha que ele é de outro partido, assim, sabe? Ou então entra pro PT logo, velho, tá ligado? Que aí você vai ter o maior partido da América Latina por trás de você ali pra te fazer crescer ainda mais, velho. Infelizmente, cara. Exatamente, cara. Mas é isso. Esses são os nossos 2 centavos a respeito dessa eleição. Afinal, estamos em São Paulo, nascemos. O Felipe é do Taboão da Serra, né? Voltou. Você volta lá para prefeito de lá? Votei, cara. Então você nem vai votar. Você nem vai votar no segundo turno, então, aqui. Vou ter que votar, cara. Aqui no Taboão vai ter segundo turno também. Ah, tá. Enfim. Mas eu sou. Mas enfim, e outra, independentemente. É uma eleição que, para muitos que acompanham, é mais importante do que a última eleição federal. Por quê? Porque tende a apresentar novos rumos da política, né? Então, e os novos rumos da política para a esquerda estão bem nebulosos, né? Depois que acho que o Lula vai se recandidatar para a próxima, acho muito pouco provável com a saúde que ele tá que ele não faça isso, mas depois disso, bicho, eu acho que ele é favorito, até porque o Brasil tá crescendo muito de novo, diminuiu o emprego, o PIB aumentou absurdamente, muito mais do que na época do Bolsonaro. Né? Exatamente, diminuiu o desemprego, eu quero dizer, né? Era 16%, chegou a bater 16, 14, 16%, tá em 6, cara. Entendeu? Não, recuperou também a confiança do mundo, né, cara? Exatamente. Hoje o mundo olha pro Brasil de uma outra forma, exatamente. Com mais segurança. Tem até uma fala que eu não sei se eu vou achar aqui. Eu vou procurar, do Randolph Rodrigues, falando sobre isso, que eu acho legal. Ver se eu conseguir aqui achar para vocês, compartilhar. Aqui, achei. Ó. Vou até dar um grau aqui pra gente ver. Isso aqui, eu assisti isso aqui hoje no Twitter. Aliás, o Twitter voltou, né? O Twitter é muito mais fácil. Só digitei lá, já achei o vídeo em 1 segundo, né? Se fosse no Thread, eu tava procurando até amanhã de manhã e não ia achar nunca. Apesar de que... Você vai ficar no Twitter? Você tá maluco? Twitter, cara. Não tem como. Eu vou ficar nos dois. Vou ficar nos dois. A gente tem mais audiência, hein? Não, mas assim, tudo bem. Mas pra usuário, porque o Twitter eu tinha uma relação muito de não ficar postando, era de ficar vendo as coisas. Era muito mais fácil. É muito mais fácil, entendeu? O Threads, a resposta é muito mais fácil. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Randolph falou aqui. Eu lembro, doutor Gali, porque na campanha de 2022 muitos anunciavam a chegada de um evento aqui no Brasil. O evento era: o Brasil vai virar Venezuela. Bom, 2 anos depois, a gente olhando os números que inclusive o senhor construiu, o senhor começou esse governo como secretário executivo do ministro Haddad, a gente chega à constatação que a gente estava mais próximo da Venezuela naquele período, há 2 anos. Olha só, 2021, PIB do Brasil, 8,7 trilhões. 2024, PIB do Brasil, 11 trilhões. Alguns pessimistas diziam 0,8 vai crescer. Vamos chegar a 3. Seremos uma das 5 economias do mundo que mais crescerá. Desemprego, 13,2. Lembra da fila do osso? 13,2%. 14 milhões de desempregados. Desemprego 6,8, apontando para o plano emprego. Inflação. Chegamos à 4ª maior inflação. As pessoas não lembram. A gente era a 4ª maior inflação do mundo em 2021. 10,6% de inflação, meu querido presidente. Inflação está em 4,24. Agora, dentro do centro da meta que o Banco Central corretamente indica. Nós tínhamos perdido 3 postos entre as economias do planeta. Éramos a 13ª. Voltamos a ser a 8ª economia do globo. O poder de compra em 2021 do brasileiro era de menos 30%. O poder de compra está em mais 10,09%. E as agências de risco sequer consideravam o Brasil. 2 agências de risco já reclassificaram o rating brasileiro, recuperando. Estamos a 1 grauzinho de recuperarmos
o mesmo grau de investimento, a condição de bom pagador, que a última vez que tivemos foi quando? Em 2008, quando o presidente Lula era presidente. Cara, mas falta pro governo, quem sou eu, né? Mas falta pro governo a informação, bater mais nesses números, mostrar para as pessoas esses números. Eu não lembro quem foi que foi no nosso podcast, acho que foi o professor João César. Falou que um dos grandes erros do governo do Lula é conseguir mostrar isso para as pessoas, mostrar na prática, com falas, com gráficos, sabe, com slides. Cara, tem que mostrar, velho. E a mídia fica sempre contemporizando. Você liga na Globo News, tá lá, não, mas o PIB cresceu, mas assim, tem que ter um certo cuidado, porque esses caras pisando em ovos para elogiar, assim. É com essa galera que a gente concorre também, com essa galera que a gente disputa a narrativa. Então tem que ser mais E enfático, quando o velho. Bolsonaro não crescia nada, dizia, mas veja bem, a pandemia e não sei o quê. Ó, e aí eu vou dizer o seguinte, tem uma questão também da comunicação, mas tem uma questão fundamental. Por trás desses números todos está uma pessoa chamada Haddad, que é o ministro da Economia, certo? E é uma figura que concorreu à presidência quando o Lula estava preso e que perdeu. É uma pessoa que perdeu no primeiro turno a reeleição da prefeitura aqui em São Paulo depois de ter vencido, né? Ou porque aumentou a velocidade das marginais, né? E porque criou muitos corredores de ônibus, criou as ciclovias que muita gente odiou e tudo mais. Agora, o que acontece é o seguinte, o Haddad está recuperando a partir de uma ótima atuação em um ministério fundamental para a política. Ele está recuperando a sua imagem. Sem dúvida nenhuma. E como ele está recuperando isso? Sendo um ministro que não é totalmente de esquerda, cara. Ele tem adotado muitas políticas, inclusive liberais, e foi criticado por boa parte da esquerda por conta disso. Mas qual que é o resultado político e prático disso? O Randolph falou aqui, da melhora que o Brasil teve economicamente falando. E outra, hoje o Haddad, você pode ter certeza que se ele sair do Ministério da Economia para concorrer a algum cargo executivo, ele vai ter muito mais força. Então, de repente, cabe ao Boulos fazer um movimento parecido. Assumir um ministério no futuro, mostrar que dentro do executivo ele tem capacidade de fazer uma boa gestão e então fornecer uma melhora para o Brasil em algum campo e de repente conseguir, quem sabe, se readequar. Se ele não for por esse caminho, se ele continuar querendo prefeitura, governo, sabe lá o que, ele vai continuar perdendo. Porque a sua capacidade de comunicação e a sua estratégia, não a capacidade, ele tem uma capacidade de comunicação maravilhosa. Ele é monstro. Mas a sua estratégia de comunicação, nesse momento, está errada. Se ele não der um giro de 360 graus, dificilmente alguma coisa vai mudar nesse aspecto. E vale lembrar também que aqui em São Paulo ele concorre com a máquina, né? Que está sob a gestão do Ricardo Nunes, que tem o apoio do Tarcísio, que é também a menina dos olhos de ouro do Bolsonaro, né? É isso. Então, é muito forte, cara. O contra o Boulos é muito forte, o adversário é muito grande. Então, acho que vacilou também na estratégia de marketing, talvez, e vai ficar para a próxima, infelizmente.